Hi folks, how are you? Nice? Good, good, good. Aula de hoje, famoso Simple Past, ok? Vamos ver então o Simple Past, como é que é o passado simples em inglês, ok? Não esqueçam de se inscrever, né? De dar o like se você gostou do vídeo e de clicar no sininho lá para ser avisado das postagens, ok? Então, vamos lá para o Simple Past. O Simple Past, também chamado de Past Simple, passado simples, é usado para indicar ações passadas já concluídas, com tempo definido, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, acabou. Então, eu estou falando de uma ação que acabou. Ela não existe mais, ela não tem vestígio de nada mais, tá? Exemplo. I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Ontem, acabou, tá? Tempo definido. She sold her old house, né? Ela vendeu a velha casa dela, ok? Então ela vendeu, já comprou outro, guardou dinheiro, sei lá o que ela fez, ok? Mas terminou, tá lá no passado, fato que já aconteceu. Tranquilo? Vamos guardar isso, porque depois quando nós formos ver um outro tempo verbal aí, que é o present perfect, né? Que é logo depois desse, aí vocês veem que ele é diferente, né? Um pouquinho diferente disso aqui, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a forma afirmativa? Eu vou ter o sujeito, seja ele qual for, não tem mais aquela separação de he, she, it, nada. Para qualquer sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they, qualquer sujeito. Eu vou ter um verbo regular. O que é esse verbo irregular aí? Lá, ó, segunda coluna da lista de verbos irregulares, né? Vocês têm lá aquela coluninha, né, de verbos lá. Então você tem a primeira coluna que é infinitivo, tá? Então, por exemplo, eu tenho o verbo have, né? Na segunda coluninha vocês vão achar o simple past, tá bom? O passado, que é o had, no caso, por exemplo. Mais um complemento. Então, exemplo ali, ó. Peguei o próprio, né, had ali para usar, ó. You had a beach house there, né? Você tinha uma casa de praia lá. Você tinha, não tem mais. Então, o que eu entendi aqui? Como é passado simples, que a pessoa não tem mais a casa, porque ela tinha, acabou. Tá bom? Vamos ver também que a gente pode ter também com o sujeito um verbo regular, mais um complemento. O que é esse verbo regular? É o ed, tá? É um verbo que segue regras, tá bom? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Exemplo, she studied a lot yesterday. Ela estudou muito ontem. Estudou ontem. Significa que hoje já não está estudando, não. Tá bom? Vamos em frente. Vamos ver agora os regular verbs, os verbos regulares, né? Para usar os verbos regulares em frases afirmativas no Simple Past, basta mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. Olha que importante o que está escrito ali, ó. Para usar os verbos regulares em frases afirmativas. Tá certo? Então presta atenção. Aos verbos regulares terminados em e, acrescenta-se somente o d no final do verbo. To love, loved. To arrive, arrived. To like, liked. Aos verbos regulares terminados em consoante, mais vogal, mais consoante, né? A gente chama de CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Duplica-se a última consoante, acrescenta-se o ED. Stop, né? Se vocês olharem aqui, ó, o T consoante, o O vogal e o P consoante. Consoante, vogal, consoante, as três últimas, tá? Ok? Então vira stopped, aqui com dois P's, tá? Stopped. Por quê? Porque dobrou a última consoante, o P, e acrescentou ED. Control. Eu não falo control, tá? Control, né? A sílaba forte é a última, tá certo?
Então, cuidado com isso. É quando a sílaba forte for a última, terminada em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar e acrescentar ED. Controlled, ok? Plan, consoante, vogal, consoante, né? Planned, ok? Prefer, consoante, vogal, consoante, preferred, ok? Mais uma regrinha. Aos verbos terminados em Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta IED. Então, olha lá, ó. Eu tenho o Y aqui e antes eu tenho uma consoante. O D é uma consoante. Se eu tenho uma consoante, eu tiro o Y, acrescento o IED. Então, study, studied. To worry, né? Consoante, aqui antes do Y, não é? Worried, tiro o Y e IED. To cry, Y e consoante, né? Cried. To try, tried. Ok? Agora, se os verbos terminados em Y forem precedidos de vogal, eu simplesmente acrescento ED nele, tá? Não tem que tirar nada, não tem que fazer nada, mudar nada. Simplesmente acrescento ED, tá? Entra como se fosse numa regra geral, tá? Enjoy, enjoyed. Ok? Só acrescentei aqui, ó, porque eu tenho o Y e antes tem uma vogal. Stay, Y e vogal. Stayed. Play, played. Ok? E os outros verbos? O que acontece com os outros verbos? Acrescenta ED. Não entrou em nenhuma dessas regras aí, acrescenta ED. Ok? Negative form. Então, como é que vai fazer a negativa? A estrutura é o seguinte, ó, sujeito, mais did, mais not, ou didn't, mais o verbo na forma básica, mais um complemento. O que acontece aí? O que é esse did not ou didn't? Ele é chamado de auxiliar, tá certo? O que é um auxiliar? É alguém que ajuda, né? Ele está nos ajudando, nos auxiliando a entender que o didn't e o did not é uma negativa, tá? E que aquele verbo ali, ó, o go no caso, ou o verbo na forma básica, vai estar no passado, tá certo? Relembrando que a gente acabou de ver lá na afirmativa que aqueles verbinhos regulares que acrescentam ED e aquelas regrinhas, né? E os verbos irregulares que estão naquela segunda coluninha da lista de verbos irregulares, eles somente são usados na forma afirmativa. Tá certo? Quando eu venho para negativa ou interrogativa, eu uso auxiliares, tá? Então, aquele didn't vai mostrar para mim que é uma negativa, tá? E que aquele verbo go vai estar no passado, tá? Ele tem essa funçãozinha ali, tudo bem? Então, eu falo, por exemplo, I didn't go to school last week. Eu não fui para a escola semana passada, tá certo? A forma interrogativa, interrogative form. Eu vou ter o auxiliar did, né, que é o auxiliar da interrogativa no passado, mais o sujeito, seja ele qual for, tá? Lembrando disso. Verbo na forma básica e um complemento. Exemplo. Did you go to school last week? Você foi para a escola semana passada? Então, aquele did ali, ele também é um auxiliar, está nos mostrando, nos ajudando a entender que esse did aqui, tá, é uma interrogativa e que esse verbo aqui vai estar no passado. Tudo bem? Vamos em frente. Short answers. O que são as short answers, né? Relembrando, né? Respostas curtas, tá? Como é que seria a resposta curta no passado? A estrutura yes, o sujeito mais did. No, sujeito mais didn't. Coisa mais fácil do mundo, né? Por exemplo, yes, I did. No, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. Yes, she did. No, she didn't. Yes, they did. No, they didn't. Tranquilo, né? Muito fácil. Tudo bem? Vamos ver algumas particularidades, tá? Depois das expressões as if e as though,
que significa com C, e do verbo wish, o verbo desejar, né? Desejaria, né? No caso do verbo to be, todas as pessoas terão a forma were, mesmo a primeira e terceira do singular. Nós vimos lá no passado do verbo to be, tá? Que com I, he, she e it, o verbo to be que acompanha esses sujeitos no passado é was. E com we, you e they, eu vou usar were. Tá certo? Porém, quando eu uso essas expressões aqui, as if, as though, wish, o verbo tem que ir para o passado, tá? Se o verbo for to be, a regrinha diz que ele vai ser were para todas as pessoas, tá bom? Vamos guardar isso. Exemplo. She acts as though she owned the house. Ela age como se ela fosse a dona da casa, tá? Então, depois aqui do as though aqui, eu vou ter um verbo no passado. Owned. É dele, tá? Exemplo do wish. I wish I were you. Usei o to be aqui, né? Eu queria ser você. Eu desejaria ser você, tá? Então, seria isso, ó. Depois aqui do I deveria ser was, mas por causa aqui, né, da regrinha do passado aqui com wish, eu tenho que usar were. Don't treat me as if I had no reason. Não me trate como se eu não tivesse razão. Aqui o had aqui é o passado do have, né? Observação, o uso possível após if only. Tá? Se eu tiver o if only também, significa se ao menos, né? Eu vou ter um verbo no passado também. If only I knew. Se somente eu soubesse. Ok? Exercise. Vamos fazer uns exercícios para a gente poder treinar, para ver se a gente conseguiu entender o que é o passado simples mesmo, tá bom? Complete com o tempo verbal adequado às frases abaixo. Eu tenho ali, ó, Francis, home yesterday. Então, eu tenho o verbo to leave. Então, por exemplo, eu posso pegar a minha listinha de verbos, tá certo? Como é que eu vou ensinar para vocês agora? Eu, com a minha listinha de verbos, vocês precisam memorizar essa listinha de verbos, tá? Ok? Isso é muito importante para quem quer aprender inglês, principalmente para falar, tá bom? Por enquanto, a gente está aqui só no grammar, né? Mas precisa saber. Mas, vamos dizer, você está de posse da sua listinha de verbos irregulares, tá certo? Aí você vai pegar e procurar lá o verbo, ó, to leave, né? Tá em ordem alfabética, né? Normalmente, to leave, né? Você vai achar a segunda coluninha lá e vai colocar ali, ó, to leave, left. Vou procurar o verbo to go, went. Procuro o verbo to buy, bought. Procuro o verbo write, wrote. Procuro o verbo spend, spent. Ok? Então, vamos ver as traduções. Francis left home yesterday. Francis saiu de casa ontem. Acabou, ontem. Tá? Passado simples, lembrando dessa situação. I went to Guarujá last week. Quase enrosquei aqui, né? Eu fui para o Guarujá semana passada. Tá? Definia o tempo ali, ó. She bought that house a year ago. Ela comprou aquela casa um ano atrás. Um ano atrás, já acabou. Já comprou, já está nela. Mark wrote to you last month. Né? O Mark escreveu para você o mês passado. They spent a day there last year. Eles passaram um dia lá ano passado. 2. The Brazilian football team to Venezuela. Né? Qual deles que eu vou colocar aqui, ó? Né? Fly, viajam. Não, vou ter que colocar aqui. Poderia ser o fly? Poderia, viajam, né? Até que poderia, né? O flow, nada a ver, né? O flying, voando, não, porque não tem o to be aqui, né? Para formar um presente contínuo. E have flow também não pode, porque é um presente perfeito. Deveria ter um N aqui no final, tá? Aqui também deveria ter um N.
Então, ó, já eliminei o E, já eliminei o D, já eliminei o C, posso ficar entre o B e o A. O B não pode ser, gente, por causa do seguinte, ó. O B, se fosse it aqui, ó, se a gente, lembrando lá do Simple Present, seria flies, tirava o Y, acrescentava IS. Então, o correto seria flew. The Brazilian football team flew to Venezuela. Então, o time de futebol brasileiro, né, voou para a Venezuela. Tá bom? Ah, mas por que não tá soccer aí? Porque no inglês britânico eu uso futebol, tá? Também. Então, futebol é mais é o futebol, né, mais britânico, e no inglês americano eu usaria soccer, tá bom? I wish tomorrow. Opa, acabamos de ver o negócio do wish lá, né? Então, depois do wish, eu tenho que usar um verbo no passado. Aqui não está no passado, aqui não está no passado, aqui não está no passado, aqui não está. Então, sobrou were, né? Que eu tenho que colocar o verbo to be no passado, usando o were para todas as pessoas, tá? Acabamos de ver isso. The little boy, né? Draw, desenha a figura de um jardim na escola segunda passada, last Monday. Não, então é passado, né? Se é passado, o único que é passado aqui é drew. The little boy drew the picture of a garden at school last Monday. Né? O garotinho, né? Esse little aí, ele dá um diminutivo, tá? A gente não é pequeno garoto, não. A gente fala pequeno garoto, né? O garotinho, né, dá um diminutivo, né, desenhou a figura de um jardim na escola na segunda passada. Tá? Defini o tempo, então passado simples. 5. My mother is not very patient. Minha mãe não é muito paciente. I wish, de novo apareceu wish. O que a gente aprendeu? Que depois do wish o verbo tem que estar no passado. Qual que é o verbo que está no passado aí? Se olhar lá pela listinha, vocês vão achar understand na primeira coluna, né? No infinitivo, to understand. E na segunda coluna, o understood. Ok? Understood. Tudo bem? Eu queria que ela entendesse, né, nossos problemas. I wish she understood our problems. Number 6. Wish de novo. I wish I... Ah, mas eu estou procurando aqui, ó, esse verbo earn aí, aqui na listinha, não estou encontrando. Não vai encontrar. Por que não vai encontrar? Porque ele é um verbo regular. Essa listinha é para os verbos irregulares. O earn não vai estar lá, o work não vai estar lá, o like não vai estar lá, o study não vai estar lá. Tá certo? Porque são verbos regulares. Então, se eu procurei o verbo e não achei na listinha, eu uso regra do ED. Coisa mais simples. Tá bom? Por isso que precisa memorizar a listinha. Tá? Para poder saber o que é e o que não é. Tá bom? Então, aqui, qual que ficaria? Earned, que é o que tem ED. Tá? I wish I earned more money. Né? Eu queria ganhar mais dinheiro. I would buy a new flat. Eu compraria um novo apartamento. Tá? Ou flat mesmo. Aqui a gente pode falar como flat também. 7. Now I realize that I act as if I... Agora eu percebi, o realize não é realizar, tá, gente? Ele é um falso cognato, depois nós vamos ver isso, né? Eu percebi, é o verbo perceber, tá? Eu percebi que eu agi como se eu fosse, ó, o as if, né? Nós vimos lá atrás esse as if aqui, depois do as if o verbo tem que estar no passado, tá certo? Ah, mas com I eu não uso was? Exatamente, uso. Porém, tem uma regrinha falando lá que quando eu tiver essa expressãozinha e outras, né? Eu vou ter que usar o were, tá? Então, eu vou usar o were. Então, now I realize that I act as if I were a child. Agora, eu percebi que eu agi como se eu fosse uma criança. Ok? Para terminar, né? Vamos terminar. 8. He used to behave as though his teachers
ele costumava se comportar como se os professores dele, as though, nós temos essa expressãozinha aqui, né? Acabamos de ver lá atrás, que indica que depois eu tenho que ter passado simples, tá? Vamos ver aqui qual desses aqui, ó, tá? Vamos ver aqui, ó, were not exist não existe, né? Porque não estava existe, ó, dois verbos. O verbo ser estar, né? Estava no passado, né? E o existe. Não pode, tá errado. Not existed, não existe essa negativa com not, né, gente? Nós não aprendemos isso. E também com ed, a negativa com ed, com o verbo com ed também não existe, tá? Didn't existing, não existe, nossa, horrível, não tem nem jeito de falar isso aqui. Porque primeiro que tem o ing aqui misturado com o auxiliar didn't, tá errado. O didn't com existed não pode, o verbo tem que estar na forma básica. Então sobrou letter A, né? Didn't exist, né? Então didn't, o auxiliar da negativa, mostrando que esse verbo aqui está no passado. Então, ela costumava se comportar como se os professores dele, ele costumava se comportar como se os professores dele não existissem. Didn't exist. Ok? 9. Assinale F falso ou V verdadeiro. Ok? They to Russia and behaved as if they very rich. Vamos ver quais se encaixam. They went to Russia and behaved as if they were very rich. Eles foram para a Rússia e se comportaram como se eles fossem muito ricos. Perfect. Certinho. Então, they went, né, o passado certinho aqui, né, go, o passado é went. E depois do as if, eu uso were e não was. Tá certo? Então, o que eu já elimino? Elimino aqui, ó, letra C, não é? Porque o went tá certo, mas não pode ser o was. Então, o primeiro aí é verdadeiro. E já vejo que C também é falso, né? Mas beleza, vamos chegar lá. They traveled, eles viajaram para a Rússia, ok? They traveled to Russia and behaved as if they were very perfect. Certinho. Eles viajaram para a Rússia e se comportaram como se eles fossem muito ricos, né? Depois do as if tem que ser were, tá tudo certo. Só que eu mudei o verbo para travel, tá tudo certo também. Aqui a gente já viu que tá falso. E aqui atrás, mais ainda, né? Travel não tá no passado e o was não pode ser usado naquela situação. Ok? Doubts? Dúvidas? Se tiverem, podem postar aí e que eu respondo para vocês. Tá bom? Bye bye, see you!